Oi, Maria Fernanda, tudo bem? Não. Oi, Luiz Felipe, Manu, Oi. Felipe, Isadora. Oi. O que Oi, é? Bia, Maria Oi, Eduarda. professora. O que é? Oi? Matéria. Eu tô com gripe. Nossa, Por causa do ar-condicionado daqui e esse tempo, né, também? e do veneno. É veneno? Veneno do que o meu pai põe no quarto. Oi, Ah, pronto. tá. Oi, Oi. tudo bem, Marina? Isadora, oi, Caio. Caio, por Oi, que você não Caio. aparece? Aparece aí, Caio, tava com saudade de você. Tudo bem? Então vamos lá para nossa aula de ciências? Vou compartilhar aí o Professora, livro. Oi, eu fiz. Pronto? peraí, deixa eu sair aqui. Deixa eu ver, Bia. Ai, que graça! Muito lindo. Olha pro. Que legal, Maria. Eu já fiz no dia das crianças, na Semana das Crianças, que eu me fantasiei lá de borboleta. Eu fiz umas borboletas assim no rosto, com essas tintas aí. Que gostoso. Você vai dividir com a gente? É um sabor diferente. É, pena que Que é não dá, algodão né? Que doce não tutti dá para ser frutti. virtual, né? Ai, que legal. É. Mas então, olha só, gente. Essa semana eu coloquei para vocês as avaliações, tá? Já deixei lá, postei lá no Classroom. Eu Eu sei já que fiz teve. todas. Então, isso que eu ia falar. Tem aluno que já fez, muito bem. Quem não fez, vai fazer com calma. Leiam com atenção, tá bom? Leiam todo o enunciado, pensem aí para fazer. Pode procurar aí no livro algumas resoluções, né? Lógico que muda algumas perguntas, né? Para vocês pensarem de tudo aquilo que a gente já trabalhou, certo? Não tem problema fazer com consulta, tá? Alguma eu pesquisei porque eu tava em dúvida. Então, é bom vocês tentam fazer sozinhos. Se tiver dúvida, recorre ao livro, tá bom? Tem problema. Então vai ter a semana toda aí para quem não fez fazer, tá bom? Tá? Eu preciso que o Luiz Felipe, a Isadora, a Manu e a Marina abram a câmera, tá bom? Ok. Isso. Preciso ver o rostinho de vocês, tá? Eu sei que às vezes a gente não quer, né? A gente quer ficar bem quietinho no cantinho, não é? É ou não é? Mas Sim. a gente precisa, né? Eu preciso ver o rostinho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Livro de. Oi, Bia, pode falar. Hoje eu fiz 3 provas de manhã. E eu Ótimo. tive a dúvida na última de ciências, De ciências, agora eu não lembro o que que é, mas da semana que câmera vem a gente escura. comenta, tá Tá bom? bom. Obrigada. Semana que vem eu falo. É porque agora não dá para eu comunicar nem falar nada, porque tem amigo ainda que não fez, né? Então não posso Sim. dar spoiler, certo? Como, quando todo mundo tiver feito, a gente comenta. É, tá bom? Então vamos lá. Semana passada nós estamos falando nessa unidade sobre o solo, certo? Falamos sobre o sistema de Mansell, né? Que é a parte lá que ele fez as cartas de cores, né? Para definir qual é a coloração. O que que define aí? Indica Professora, indica uma matiz, mostra as variações de valor e croma, né? Então, aqui está explicando o que que é a matiz. Matiz é a cor dominante. Qual é a cor que domina aquela terra? O valor. O que que é o valor? O valor, ele pode ser descrito como o brilho da cor e varia do branco ao preto, certo?
E o croma, olha lá, o croma indica a saturação da cor, ou seja, a pureza desse solo em relação ao cinza, certo? Pode falar, Isadora. Eu tô quase terminando meu cartaz. Só faltam algumas fotos que eu vou... Ótimo. Quando que eu falei que a gente vai falar sobre o cartaz? Não me lembro muito bem. É em geografia, né? Uhum. Então é na próxima aula, semana que vem não, na sexta. Sexta-feira. Eu não coloquei no cronograma, mas a gente vai falar, tá bom? Pro, nessa sexta ou na sexta que vem? Não, nessa sexta. Tá bom? Então dá tempo aí. Quem não viu, assiste a aula e produz lá o cartaz, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre o inventor Albert Henry Munsell. 1858 a 1918. Ele foi um pintor e professor de artes nos Estados Unidos. Ele desenvolveu o sistema Munsell de cores na primeira década do século XX. Esse sistema é utilizado até hoje na engenharia elétrica para a determinação de cores de painéis elétricos, na engenharia ambiental e nos estudos dos solos. Então, não é só usado para os solos, né? Em si. Então, olha só. Então, nós vamos falar sobre a porosidade do solo. O que é porosidade? Sem ler aí. Não sei. Parece... O que é um solo poroso? É a relação do volume do solo. Vai rapidinho. É o volume do solo, né? Dos espaços que há entre os solos, né? Ok? Eles podem ser ocos. Certo? Então, vamos lá. Aí vai explicar certinho. Então, os solos, eles podem ser mais ou menos porosos, dependendo da quantidade e do tamanho dos espaços que há em seus grãos. Como nós estamos vendo aqui embaixo, olha. Eles podem ter os poros maiores ou menores, que eles são mais juntos, tá bom? Então, esses espaços podem ser ocupados, podem grifar essa informação aqui. Podem ser ocupados por água, como nós estamos vendo, ou pelo ar também, tá? Então, o marronzinho são os grãos de solo e o azul representa a água que penetra no solo, né? Que infiltra. Vamos falar sobre a permeabilidade do solo. Os solos podem ser mais ou menos permeáveis, dependendo da capacidade que apresentam de permitir infiltração da água. A permeabilidade, portanto, corresponde a características que eles têm de possibilitar que a água circule por seus poros. A permeabilidade é uma característica relacionada à porosidade do solo, pois geralmente, quando um determinado solo permite que a água seja infiltrada com facilidade por entre seus poros, é porque tais poros podem ser considerados amplos e numerosos. Então, vocês podem grifar aí que os solos, eles podem ser mais ou menos permeáveis. E grifar aqui sobre a permeabilidade, que é uma característica que está relacionada à porosidade, como nós estamos vendo aí, nessa representação de um solo, que ele pode ser poroso e mais permeável, como nós vimos aqui na letra A, quer dizer, permeável que deixa que a água penetre mais no solo, ele é mais aberto aí, tá? Ou de um solo menos poroso, que ele é pouco permeável. Estão vendo ali que os solos, eles estão bem juntinhos e que tem pouca passagem ali da água? Então, os agricultores, né, quando eles vão analisar os solos aí, eles vão descobrir qual é o solo que é fértil para plantar determinado tipo de alimento, né? Então, vai depender do que eles querem plantar, a permeabilidade do solo que eles vão querer. Se eles querem um solo mais permeável, mais poroso,
ou um solo menos poroso, tá? Ok? Vamos continuar aí. Você sabia? Quem pode ler aí? Pode ler, Bia. Eu. Depois eu deixo... A Manu falou? Sim. Tá, a Manu, a Maria Eduarda eu deixo depois, na sequência. Pode falar aí. Tem que ler tudo? Pode ler até dele. Depois a Manu continua até aquíferos. Tá bom, Manu? E a Maria no Brasil até o chão. Maria Eduarda. Pode começar, Bia. Porosidade é a permeabilidade, são características que interferem na filtração da água no solo e nas rochas que existem abaixo dele. Manu? Manu? Tá. Essa infiltração permite que a água se Acumule. Acumule, formando depósitos, ó, o acento no O. depósitos Subterrâneos. subterrâneos. Isso. Conhecidos como aquíferos. Isso. No Brasil, há dois grandes aquíferos. O sistema aquífero Guarani. Guarani e o aquífero Alter do Chão. Isso. Então, o Alter do Chão é o rosa. Estão vendo aí? Pega aí o estado do Amapá, do Pará, um pouco aí de cada estado que nós estamos vendo aí, tá? E aqui no azul, estão vendo o sistema aquífero Guarani, aquele que nós estudamos um pouquinho no livro de geografia. Lembra que falava? Tinha lá, a gente estava estudando sobre o aterro sanitário? Sim. Que o aterro sanitário, ele é a forma correta onde se deve depositar o lixo, porque eles colocam uma manta, né, que não permite que os materiais que estão em decomposição, que é o líquido desse material, escorra para os aquíferos, tá? Então, nós temos aí, ó, ocupa aqui alguns estados do Brasil, tá? O sistema do aquífero Guarani, e outros países, como o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, tá bom? Então, aquífero Guarani, Serviço Geológico do Brasil, tá? E águas subterrâneas aí, Atlas Geográfico Escolar. Então, vamos lá. Textura. A textura é uma característica que depende da quantidade de grãos maiores e menores que o solo apresenta. Ou seja, depende da proporção entre os grãos de areia, o silt e a argila. Nós já vimos esses grãos lá na página... Onde que nós vimos mesmo? Nas páginas anteriores. Lá na página 62, que foi falado sobre o silt, a argila e a areia, certo? O que é o silt mesmo? É uma classificação, tá? É como se classifica aí esses solos aí, tá? Ele é menor que 1 milímetro, né? Lembram que eu falei?
invisível ao olho nu? Olha lá, a textura de uma amostra de solo úmida pode ser observada e descrita de acordo com a sensação percebida pelo tato. Então, quando a gente pega nesses solos, a gente percebe, certo? Uma das técnicas utilizadas para determinar a textura do solo consiste em esfregar uma amostra molhada nas mãos para identificar a sensação que ela provoca ao tato. O quadro a seguir apresenta as principais sensações ao tato relacionadas a cada tipo de grão mineral que forma o solo. Então, nós temos aqui o grão mineral que estão presentes em maior quantidade na amostra de solo, a areia, o silt e a argila. Então, a areia, qual é a sensação que a gente percebe quando a gente esfrega a areia úmida nas mãos? Áspera. Quando a gente esfrega, pega o silt úmido. Ele é mais sedoso, né? Isso. E quando a gente pega na argila quando ela está úmida? É mais pegajoso. Ela é mais pegajosa. Por quê? Porque ela gruda com facilidade da mão. Depois, se secar, dá um trabalho para tirar, né? Ela adere bem aí nas nossas mãos, né? Quando a gente vai mexer com a argila. Então, o que é sedoso, Luiz Felipe? Macio, suave, que se assemelha ao tecido de seda. Muito bem. Isadora, o que é pegajoso? Ih, não deu para ouvir, Isa. Liga o som. Ok, Opa, de novo. pronto. Que gruda ou adere com facilidade. Isso. Então, os tipos de solo. Deixa eu só ver aqui. Podem grifar lá o que está explicando sobre a textura. É uma característica que depende da quantidade de grãos, maiores ou menores que o solo apresenta. Manu está grifando? Grifa aí. Então vamos lá. Tipos de solo. Pode ler para nós, Marina? Sim, pronto. Então aparece aí, depois o Felipe segue com solos até o vento, tá, Felipe? Posso começar? Pode. Os solos podem ser classificados de acordo com cada uma de suas características. Isso. Uma das classificações mais comuns leva em consideração a textura do solo. Considerando essa propriedade, os solos podem ser classificados em Siltosos. arenosos, muito argilosos ou médios. Então vocês podem grifar essa informação final aí. Que os solos, eles podem ser classificados em siltosos, arenosos, muito argilosos ou médios. Então, a gente vai ver aí o que são os solos siltosos. Pode ler, Felipe. Solos têm mais silt do que areia e argila. Os grãos são soltos quando secos, o que faz com que possam ser transportados facilmente pelo vento. Isso, ele é bem fininho, né? Então, e os solos arenosos? Maria Fernanda pode ler? Ou não quer? Não? Então, vamos lá. Solos em que há mais areia do que silt e argila. São solos soltos, em que a água penetra e escoa com muita facilidade, levando junto os nutrientes da superfície.
Por isso, geralmente são secos e muito férteis. Isto é, não são adequados para cultivo da maioria dos vegetais. Então, nós temos aqui um solo arenoso. Podem grifar aí que geralmente são secos e pouco férteis. Quer dizer, quase não dá para plantar nele, né? Aqui a gente vê algumas árvores aí, mas a raiz dela está bem abaixo aí desse solo que a gente vê. Podem grifar também que há mais areia do que silt e argila. Então, a chuva que cair ali, ela vai descer para o aquífero Guarani bem facinho, né? Para os lençóis freáticos ali com muita facilidade. Por quê? Porque a areia ali permite que é um solo mais poroso ou menos poroso? Menos, eu acho. Não, aí é mais, né? Mais poroso. Porque se ele permite, ó, tem mais facilidades, o que faz com que possam ser transportados, opa, aqui embaixo, que é a areia, né? Então tá falando aqui, cadê? A água penetra e escoa com muita facilidade. Então, os poros dessa areia aqui, eles são maiores, então a água entra mais fácil. Então, vamos ver os solos muito argilosos, que é o de baixo aí, da próxima página. São solos em que predomina a argila em relação ao silt e à areia. São poucos porosos, então podem grifar aí, que são poucos porosos e pouco permeáveis, retendo a água e os nutrientes nas camadas mais próximas à superfície. Então, para a água infiltrar aí, é mais difícil. Quando chove, esses solos encharcam e formam lama. E quando secam, formam rachaduras, como a gente está vendo aí. Então, os solos médios têm mais ou menos a mesma quantidade de areia e argila. Grifem aí, que são mais porosos e permeáveis que muitos argilosos, facilitando a circulação da água e o crescimento das raízes das plantas. Porém, tem menos nutrientes, então é um solo médio. Você sabia? Luiz Felipe, pode ler aí? Sim. No Brasil, há um tipo de solo argiloso conhecido como terra roxa. Ele ocorre principalmente em parte dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os imigrantes italianos que vieram para o Brasil no século 19. Ah, mas tem 2x? Tem 2x, mas é 19. Quando é um x do lado do outro e o 1 aí seria 21, tá? 19. No século XIX, deram o nome da terra rossa, que em italiano significa terra vermelha. Com o tempo, o termo foi Incorporado. à língua portuguesa sem ser traduzido apenas pela semelhança de som e ser consolidado como terra roxa. Isso. Então, vamos lá. Então, nós temos aí um solo conhecido de terra roxa. É bastante rico em minerais e ótimos para o desenvolvimento da agricultura. Então, dependendo da região do Brasil, é um tipo de solo, igual nós vimos lá no mapa que mostra o aquífero Guarani, tá? Então, nós temos a região sul, a região sudeste, a centro-oeste, certo? Então, dependendo aí da região em que
em que estamos é um tipo de solo, tá? Continuando. Então, alguns organismos que vivem no solo. Além de dar sustentação à vida das plantas terrestres, os solos abrigam uma grande diversidade de outros seres vivos, como os micro-organismos e os animais. Esses organismos ajudam na formação do solo e influenciam suas características. Então, nós vamos ver aí sobre os micro-organismos. O que são micro-organismos? São seres vivos que só podem ser visualizados com a ajuda de um microscópio. Podem grifar. Quais são eles? O exemplo aí são os fungos e as bactérias. Na imagem abaixo, mostra aí esse branquinho aí. São fungos e bactérias que vivem no solo. Então, no solo vivem milhões desses organismos que se alimentam dos restos de outros seres vivos, como folhas e galhos de plantas, e por isso ajudam na decomposição da matéria orgânica que está presente no solo, tá? Então, para estudar as características dos animais que vivem no solo, os cientistas agrupam esses seres vivos de acordo com seu tamanho. Então, a seguir, nós vamos conhecer alguns desses grupos. Então, nós temos aqui a microfauna, que é um grupo composto por invertebrados, muitos dos quais não podem ser vistos a olho nu. Podem grifar aí. Então, nós temos o nematóide, que vive no solo, visualizado com o auxílio de um microscópio. Alguém já tinha visto isso? Um nematóide? Não? Legal, parece né? que sim, prof. É? Então, de algum lugar, não lembro. Tá. Já vi. Já? Eu vi lá na casa do meu avô. Com microscópio? É, que legal. Sim. Então, entre eles estão alguns vermes, que são animais de corpo alongado e mole, que vivem entre os grãos do solo. Os vermes se alimentam de outros organismos, como as bactérias, os fungos e restos de vegetais. E alguns podem parasitar plantas, prejudicando seu desenvolvimento. Uma praga, né? Se prejudica aí a planta, vira uma praga. Então, mesofauna é um grupo composto de pequenos invertebrados que às vezes não pode ser visto a olho nu. São exemplos de ácaros e alguns insetos. Podem grifar essa informação. Nós temos a imagem aí de um ácaro. Existem pessoas que têm alergia a ácaro. Eu tenho alergia a ácaro, né? Então, por isso que a gente precisa deixar a casa aberta também, né? Eu tenho alergia em micro-organismos e poeira. Sim. Eu tenho a ácaro, prof. Então, esses animais se alimentam de micro-organismos, de animais da microfauna e de restos de plantas em decomposição. Ajudam no revolvimento do solo, incorporando a matéria orgânica aos grãos minerais. É claro que nós não vemos o ácaro, né? Todos esses bichinhos aí são vistos somente com a ajuda de um microscópio. E nós temos a imagem aí ampliada de um colêmbolo. Colêmbolo, não sei se é assim que fala. Pequeno inseto que vive no solo. Então, macrofauna é um grupo formado por animais invertebrados que passam pelo menos uma fase da vida no solo e podem ser vistos a olho nu. Então, esse já dá para ver, podem grifar aí. Exemplos. Então, nós temos as minhocas, podem grifar as formigas, os besouros, as centopeias, os cupins, o piolho de cobra, os grilos, gafanhotos, caracóis, tatuzinhos de jardim, entre outros. Então, são chamados de macrofauna, tá? Eles cavam galerias que permitem a entrada de oxigênio até as raízes das plantas.
e que auxiliam na penetração da água. Também carregam matéria orgânica para a camada mais profunda do solo e ajudam a triturar restos de plantas e animais. Então, nós temos aí a imagem de uma larva de besouro que vive enterrada no solo. Embaixo, nós temos formigas que vivem no solo, tá? Então, eu já falei na aula passada sobre o que a minhoca faz no solo. O que ela faz no solo? Ela faz caminhos, túneis, né? Igual esses bichinhos aí, o tatu-bolinha, né? A larva que nós vimos aí de um besouro, né? Todos eles ajudam a fazer com que o solo ele fique mais poroso, que ele tenha abertura ali para a água poder infiltrar e esse solo ser fértil, né? Quanto mais organismos mortos tiverem ali naquele solo, mais produtivo ele vai ser. Bia? Sabe aquele lá do ácaro? Eu achei que era um besourinho barra esse bichinho aqui. Ah, é? Então podem Eu achei abrir. que era bichinho, mas era muito organismo. Então. Então, nós vamos fazer aí aplicando a ciência. Pode colocar a data também aí. Nós vamos passar lá para a página 85. Então, lá na página 85, nós vamos aplicar a ciência aí. Deixa eu colocar a data, hoje é dia 9/11. A importância de conhecer as características do solo. Então, nós temos um prédio aí inclinado na Avenida da Praia, em Santos, que fica em São Paulo. Conhecer o solo de uma região é muito importante, tanto para quem quer construir, quanto para quem quer plantar. Para a construção, por exemplo, saber o tipo de solo do local determina que tipo de estrutura deve ser construída para sustentar a casa ou prédio que se quer erguer. Então, se o solo for arenoso, por exemplo, é preciso projetar fundações específicas, geralmente bastante profundas, para sustentar a construção. Então, podem grifar essa informação aí. A avaliação do solo pode ser feita por um engenheiro civil ou um geólogo. Por exemplo, quando não há estudos do tipo de solo, as construções sobre o solo arenoso podem ceder, como o prédio que aparece na imagem. Já na agricultura, conhecer as características do solo é importante para que o produtor saiba se as plantas poderão se desenvolver bem naquele local. Então, vocês podem grifar essa informação aqui. Aqui está falando do agricultor. Ali em cima está falando sobre a construção, né? O construtor, ele precisa saber onde ele vai construir uma casa, seja uma casa, um prédio, né? E a base, ela tem que ser bem sólida, certo? Que é por onde começa a casa. Então, para isso, é feita uma análise do solo. O agricultor colhe amostras e as envia para laboratório, onde são examinadas suas características como permeabilidade, presença de nutrientes importantes para as plantas, umidade, quantidade de matéria orgânica, entre outras. Podem grifar essa informação também. Então, com base no resultado da análise, caso seja preciso, é possível usar diferentes técnicas para corrigir o solo, a fim de melhorar o cultivo. Então, agora, vocês podem fazer aí mãos à obra, tá? Aí, vocês vão começar a fazer da 85, se conseguirem até a 89. Se acabar a aula, nós vamos parar e não é para continuar, tá bom? Vocês vão fazer de lição a página 72. Opa!
Desculpem, gente, 72 é o que eu fiz. Que eu li com vocês. Vocês vão fazer a página 191, tá bom? Marca lá de lição. Tá facinho aí, tá? É só marcar a opção, ler com atenção, ligar aí. Acabamos de falar aí sobre esses bichinhos aí, né? Esses fungos, essas bactérias. Vão fazer até a página 195, tá? Que é o que nós estudamos. Tá bom? Essas atividades... Oi. É 190 E 1 até 195. Tá bom. Agora vocês vão fazer aí a página 86. Se não der tempo, vai parar e nós vamos continuar na sexta essa parte aqui, combinado? Podem ir fazendo. Temos 4 minutos. Professora, Sim. se acabar a aula, a gente vai entrar no mesmo link ou a gente espera 5 minutos? Eu Como dou que vai 5 funcionar? minutos para vocês esticarem um pouquinho, aí volta no mesmo link, tá bom? Estica o corpinho, vai no banheiro e volta. Caio, vai fazendo a leitura, Caio. Tá bom? Você vai marcar aí, ó. V para verdadeiro e F para falso. Tá bom? Pode ir fazendo aí. Esse é o número 1, Caio. Link? No mesmo link. Olha aí, Caio. Falta 2 minutinhos. Sim. Caio, precisa de ajuda aí? Não? Se precisar, é só falar. Quem precisar aí, avisa. Professora, Oi. se eu não me engano, o trabalho, sabe aquela historinha que a gente tinha que fazer? Sim. Vai ter que ser entregado em que dia? Essa semana. Tá bom? Ah, tá. Então vou Ô, terminar prof, hoje. minha mãe Certo. conseguiu imprimir, eu vou fazer hoje ainda, tá bom? Tranquilo. Gente, ó, vai encerrar a aula, falta 1 minuto, menos de 1 minuto.
Então, podem guardar o livro de ciência, só façam a lição, mãos à obra, nós continuaremos na sexta-feira. Combinado? Qualquer dúvida, me avisem. 5 minutinhos aí, tá? Quando Agora for é 14, 3h40.